Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é o primeiro vídeo que não está sendo ao vivo. E ele não está sendo ao vivo justamente porque nesse momento que a gente está soltando esse vídeo, eu estou presidindo uma audiência pública na Câmara Municipal de Araraquara para tratar do tema de educação de jovens e adultos no município de Araraquara, não só da rede municipal, mas também da rede estadual. E é justamente sobre a importância da educação no período noturno e da educação de jovens e adultos que eu estou a fim de trocar essa ideia com vocês hoje, que é um assunto que me toca muito pessoalmente, mas eu compreendo que ele é um processo muito importante para a educação de forma geral. Como a gente compreende, um processo estruturado de educação que consiga dar conta das mais diversas camadas, né, desse debate, que é o que a gente fala sobre educação. Então, ó, você que está vendo o vídeo agora, na semana que vem, vai ter live de novo aqui no canal, a partir das 19 horas. Se você não está inscrito, se inscreve, dá o like, joinha, comenta, dá aquela moral. Vocês estão vendo que o nosso trabalho está ficando cada vez mais legal, a gente aprofundando cada vez mais o debate, eu estou ficando menos tímido, então estou ficando melhor nisso aqui. Então, cara, dá um salve lá. E se você não me segue nas redes sociais, Instagram, TikTok, até o Twitter resolveu bombar agora para nós, Facebook, estamos em todas as redes aí, falando muito sobre esquerda, combate à desigualdade, justiça social e muita educação. Isso é muito importante para nós. Então, dá aquela força para nós, dá aquela moral. Aqui no YouTube, mano, crescimento massa, dá aquela forcinha para nós. Isso é muito importante. Só tomar uma água, tá seco agora. E eu passei o dia inteirinho falando, então assim, a boca já chega agora, altas horas da noite já, boca seca. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto a gente estava preparando essa audiência pública sobre educação de jovens e adultos, a gente passou a fazer uma reflexão maior sobre o que significa a EJA, né? Qual que é o papel social de você ter educação de jovens e adultos e o que tem acontecido. Nossa, desculpa. Mas o que tem acontecido também com o ensino noturno. O que a gente tem observado já faz um tempo, que a gente tem passado por um problema aqui na nossa cidade. Então, a partir das reflexões de visita em escola, eu tenho muitos amigos que dão aula na educação de jovens e adultos, muitos amigos meus que dão aula para o ensino médio noturno, e a gente começou a reparar que muitas questões estavam acontecendo. E a gente passou a debater, começamos a estudar o caso, e tem uma questão que eu queria levantar, que eu tenho muitos parentes, pessoas muito próximas minhas que fizeram a EJA ou que se formaram no ensino médio noturno. Todo mundo já deve ter ouvido falar essa história, eu conto para várias pessoas que me conhecem, mas a minha avó, a avó Dirce, um beijo para ela, que é a mãe da minha mãe, a dona Dirce, ela se alfabetizou e se formou na educação de jovens e adultos. Minha cunhada se formou no ensino médio em EJA, então eu tenho muita gente próxima de mim que fez educação de jovens e adultos, que conseguiu fazer o famoso supletivo e pegar o seu diploma, e isso abriu várias outras portas de oportunidades. Essa minha cunhada, inclusive, ela hoje faz Federal de São Carlos, ela fez o ensino médio a partir do EJA, melhor amiga da minha esposa também se formou no ensino médio, também no famoso supletivo, e eu compreendo como muito, muito importante a gente ter essas ferramentas de educação de jovens e adultos, nessa compreensão de educação popular, mas também a gente compreender a importância de ter o ensino médio noturno aberto. Por que eu estou falando isso? Porque a gente começou lá atrás, se você se lembrar no histórico aqui do canal, lá atrás a gente passou a debater, abrimos aqui a nossa discussão falando sobre as escolas cívico-militares e tinha um aspecto específico que é, enquanto avança o processo de implementação das escolas cívico-militares, enquanto avança o processo de implementação da privatização da educação, a gente tinha observado que tem paulatinamente diminuído o número de salas de aula, de vagas abertas para a EJA e para a educação noturna. E aí eu passei então a pensar muito sobre isso, e uma dessas reflexões acabou derivando justamente nessa audiência que a gente está realizando no momento que a gente essa live está sendo transmitida. A gente, na verdade, está na Câmara também fazendo esse debate com os estudantes, professores e professoras, Secretaria da Educação, para a gente conseguir compreender e ampliar e aprimorar o processo da educação de jovens e adultos aqui na nossa cidade. Mas eu peguei alguns dados para trazer aqui para vocês, que às vezes a gente não tem dimensão do tamanho da EJA. A educação de jovens e adultos no Brasil, segundo os dados do IBGE, contou no ano passado, em 2024, com 2.400.000 matrículas. É muita gente. Nós estamos falando de 2.400.000 pessoas que, por algum motivo,
durante o seu período de vida escolar, tiveram que abandonar a escola. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa não se adaptou à escola, porque ela mudou de cidade, porque por algum motivo ela não quer mais, né, parou de frequentar, mas a ampla maioria das vezes, sobretudo quando a gente olha para pessoas mais velhas, então você pega, por exemplo, as pessoas que hoje estão na EJA, com 40 anos a mais, isso se deu basicamente por uma questão de precisar trabalhar. Enquanto era jovem, estava na idade escolar, teve que parar de estudar, abandonar a escola para ajudar em casa, ajudar a pagar suas contas. E muitas vezes isso acaba sendo impossível a pessoa estudar e fazer escola. Principalmente quando essa pessoa ainda está no ensino fundamental, porque você não tem oferta, por óbvio, da educação fundamental à noite, ou quando essa pessoa já está no ensino médio, mas na localidade dela, no bairro dela, na escola dela, na cidade dela, não tem educação média, ensino médio de noite. Então essa pessoa acaba evadindo, então ela deixa de estudar para ir trabalhar. E aí eu peguei um dado que me assustou, falar para vocês, e queria chamar a atenção para esse aspecto, que em 2024, são 8.700.000, vou repetir, 8.700.000 jovens de 14 a 29 anos que não tinham concluído o ensino médio. Então a gente está falando de pessoas que abandonaram a escola, deixaram de ir para a escola. De novo, o principal motivo é justamente ter que ir trabalhar, ter que sair de casa para ajudar os pais a pagar a conta, pagar aluguel, pagar o gás, fazer compra, enfim, pagar água, luz, o seu dia a dia, ajudar na correria da família, que às vezes está apertada. E a gente pega nesse processo justamente do desmonte da CLT, dos direitos trabalhistas, um salário mínimo que há muito tempo não crescia mais com a inflação, um problema do preço do mercado, e aí você acaba pressionando essa família a ter que botar esse jovem no mercado de trabalho. E isso também, só vou abrir uma reflexão, eu acho que isso merece inclusive 1 hora só de debate sobre isso, mas inclusive esse discurso desses falsos coaches, desses vendedores de promessa, da extrema-direita, de que a educação, de que a universidade não serve para nada, que você pode ser um empreendedor por si só, e que isso vai te garantir um futuro melhor, então abandona a escola que está tudo bem. Eu acho que isso também ajuda a colaborar com as pessoas abandonarem o ambiente educacional. Mas ainda computo essa culpa, basicamente, nas condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, das pessoas que precisam de ajuda para pagar suas contas. E é isso, né? O moleque vai trabalhar ali no Lava Jato, no mercado, na distribuidora de bebida, vai, enfim, dá seu corre, vai tentar ajudar a sua família e acaba saindo da escola. Então a gente teve só em 2024 aí 8.700.000 jovens fora do ambiente escolar. E aí você precisa criar ferramentas para conseguir retornar com esse jovem, com esse adulto, para a escola, para que ele consiga pegar o seu diploma de ensino fundamental, de ensino médio, em vários casos aprender, inclusive, o letramento mais básico, aprender a ler, aprender a escrever e tal. Então eu estou levantando esse debate porque a gente tem a compreensão de como é importante você ter educação de jovens e adultos, de forma estruturada, como uma política pública de Estado, que exista independente de governo, é fundamental. Você ter um núcleo de educação com diretor, com vice-diretora, com psicólogo, assistente social, um quadro completo, é fundamental. E queria, inclusive, dizer para vocês que a gente tem a educação de jovens e adultos, ela é uma coisa antiga no Brasil. Nos anos 60 ganhou uma força grande durante a ditadura militar. Inclusive, o grande nome, né, desse processo de alfabetização de adultos no Brasil é o professor Paulo Freire, né, que a partir da concepção que ele mesmo desenvolveu, né, que hoje a gente chama de concepção freiriana de educação, né, justamente você ter esse processo da pedagogia que aproxima a pessoa da educação a partir da própria realidade dela. Então você linka a consciência social no sentido de aonde essa pessoa se enquadra no universo, com a realidade dela, com o que ela convive, o que faz sentido para ela. Você pega isso e parte disso para um processo educacional. Por exemplo, aquele exemplo mais básico, né, do que a educação do Paulo Freire, por exemplo, fala. Eu vou ensinar um pedreiro a ler e escrever. Se eu pegar os elementos do dia a dia dele, introduzir isso no debate educacional, então eu vou, por exemplo, escrever casa. E a partir dessa concepção, do que é casa, o que faz sentido para ele, eu passo a fazer o processo de alfabetização, eu consigo melhorar muito o processo educacional. E muito o processo educacional. Bom,
Dito isso, é importante dizer que, justamente para fazer esse contraponto com o Paulo Freire, a ditadura militar, ela cria uma ferramenta chamada Mobral, acho que todo mundo já ouviu falar do tal do Mobral, que é justamente esse movimento de alfabetização, né, de jovens adultos da ditadura militar, que era um contraponto, inclusive um ensino muito mecanizado, muito tecnicista, que não tinha esse processo de acolhimento desse jovem, desse adulto que estava fora da escola. E você tem um boom no final da ditadura, justamente desse processo de alfabetização, com grandes fóruns de educação e alfabetização de jovens e adultos, grandes redes que enfim, espalharam pelo Brasil, principalmente no início dos anos 2000. Isso é muito, muito importante. E a gente tem, inclusive, dentro da LDB, hoje já oficializa a EJA, e isso é muito, muito importante. Mas aí, meus amigos, não basta só a gente falar que a gente defende a educação de jovens e adultos. Não basta só a gente falar que é importante ter um ensino médio noturno. Não basta só a gente propagar essas ideias de que é importante as pessoas poderem pegar o seu diploma de ensino fundamental, de ensino médio, que isso pode abrir portas. A nossa briga pela universalização, democratização do acesso ao ensino superior, à universidade. Isso tudo passa para a gente conseguir ter uma política pública estruturada. E olha como é que a coisa caminha. Eu trouxe uma matéria para vocês verem aqui, gente. O João de São Paulo. Acho que já está aí na tela para vocês. Deixa eu tomar uma aguinha. Olha que interessante. Mesmo com 12 milhões de adultos sem diploma em São Paulo, EJA da rede estadual perdeu mais da metade das matrículas em 5 anos. Levantamento da SP2, né, que é aqui do G1 de São Paulo, com dados do centro escolar, mostra que a quantidade de escolas estaduais paulistas com turmas da EJA para o ensino médio caiu 30% em todo o estado. Na capital, a redução foi de 38%. Olha como isso caminha justamente com esse processo de desmonte da educação que a gente tem denunciado há muito tempo. Ao mesmo tempo que você tem 12 milhões de pessoas sem diploma de ensino superior, você tem um processo de desmonte da rede de educação de jovens e adultos. Para você que é de Araraquara e está me ouvindo, para você ter ideia, hoje você tem a oferta da prefeitura até o 9º ano de educação de jovens e adultos, da EJA, no CAIC do Salmidei. Então, no CAIC, à noite, tem as salas de EJA. Porém, quando essa pessoa... Nossa, hoje está fogo, né? Agora foi. Quando esse aluno se forma no 9º ano lá no CAIC, ele vai para o Maria Isabel, que fica ali no Roxo, você sabe onde fica. Ali no Roxo, para fazer o seu ensino médio. Mas ano passado o governo estadual disse que vai fechar. Então não tem novas matrículas. Então quem está do 1º ano foi para o 2º, quem está do 2º foi para o 3º, quem está do 3º se formou, mas não abriu uma nova turma de 1º. Então vai acontecer o seguinte, essa pessoa que hoje faz o ensino fundamental, lá perto da casa dela, lá na periferia, e quer continuar seu estudo, agora ela vai ser obrigada a vir para o centro. Vai ficar muito mais difícil. Significa que esse processo de redução de turmas de ensino médio vai obrigar esse jovem, esse adulto, que quer pegar o seu diploma de ensino médio a evadir. Porque agora ele vai ser obrigado a pegar mais um ônibus e vir até o centro da cidade para fazer a sua aula. Isso quer dizer, a gente conhece a vida do trabalhador que já... condições precárias de trabalho, salário baixíssimo, um transporte público que não funciona, e agora você, em vez de ajudar a ampliar o processo, ter mais gente estudando, você tem, na verdade, uma redução de turmas, e isso é importante. E aí, por que eu estou passando essa matéria? Porque aqui embaixo tem um gráfico. Deixa eu só baixar aqui, ó. Aqui, cheguei no gráfico. Só fechar o AdSense aqui. Pronto. Olha como é interessante como esse gráfico, essa linha de cima azul, ela fala da rede estadual. Em 2019, olha quantas matrículas tínhamos. 135 mil matrículas. E olha como ela vem descendo. Claro, vem a pandemia, né? Então a gente cai de 129 para 102 mil matrículas. Depois você cai para 74 e em 2023 chega em 58 mil. Isso é quase criminoso, gente. Você não conseguiu, em 2023, recuperar nem metade do número de matrículas do ensino de jovens adultos que a gente tinha em 2019. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é um processo de expulsão dessa pessoa que quer pegar o seu diploma no ensino médio, a partir da EJA, da sala de aula.
E é claro que é importante a gente compreender que não é só a oferta de vaga que é um fator determinante. Tem todo o fator social, o fator da empregabilidade, você também tem um fator do transporte público, principalmente nas grandes cidades, que são fatores que são elementares no debate para você garantir essa matrícula. Mas eu não poderia deixar aqui de dizer que você diminuir a oferta, naturalmente, vai diminuir o número de matrículas, e diminuindo o número de matrículas, você vai ter uma evasão escolar, por óbvio. Então, você vai ter menos gente formada no ensino médio. Então, quando a gente ouve né, um governador que fala, não, porque a gente vai fazer de tudo para que o EJA... Ele não fala do EJA, né? Na verdade, ele fala, vou fazer de tudo para que a educação de São Paulo melhore, que a gente tenha melhores índices, que a gente possa aprofundar. O que a gente pega, na verdade, a gente vê pelos dados da própria Secretaria de Educação, eles advogam justamente ao contrário, de que o Tarcísio ele tem feito um processo paulatino só você pegar o governo do cara. A diminuição radical do número de matrículas de educação de jovens e adultos aqui no estado de São Paulo. E para fechar, eu só queria aproveitar e levantar uma denúncia, e que depois a gente vai debater muito sobre isso, que é justamente o fechamento, o encerramento da oferta do ensino médio noturno, da educação regular. Então, a galera que dá aula à noite sabe como que é importante para a galera que faz esse trampo, que consegue... que tem, basicamente, o horário da noite para poder ir para a escola. E todo mundo sabe que no bairro tinha tal da escola estadual que tinha aula à noite. Todo mundo sabe disso, que era o problema a molecada ir para aula na sexta-feira à noite. Isso é uma questão que a gente enfrenta no Brasil há muito tempo. E que, na verdade, quando a gente para observar, a gente tem uma denúncia da POSP, que, na verdade, nós vamos ter o encerramento de 150 salas de aula. Só esse ano. Então, isso vai impactar 25 cidades. É muita coisa. Nós estamos falando de um ano só. E aí eu pergunto para vocês, quem está hoje no primeiro ano de ensino médio noturno, a escola que vai encerrar, essa pessoa vai continuar na escola? Não vai. Ela não vai, certo? Porque, principalmente nas cidades médias e grandes, com a dificuldade do transporte público, se dentro do bairro dela, onde ela podia sair do trabalho, vai ali perto da casa dela, ela vai fazer a sua aula e de lá ela volta para casa. Se ali não tem mais, se essa escola não oferece mais, ela vai para onde? Ela vai se deslocar para outro bairro? Não vai. E aí, o que o Tarcísio faz? Fecha a sala de aula desse jovem que está no ensino médio e fecha o EJA para ele também terminar esse ensino médio. Olha que beleza. Ele fecha uma porta e não é que ele abre outra alternativa, que já seria ruim. Ele fecha as duas portas. O que o governo do estado de São Paulo tem feito, basicamente, é dado um recado claro. Ele não quer o trabalhador na escola. As pessoas que precisam. Está encerrando essa oportunidade. Então, estou trazendo aqui porque é uma denúncia que a POSP tem feito. Uma série de deputados estaduais tem levantado essa bandeira. A gente tem que ficar muito esperto, muito ligeiro com isso, porque aqui em Araraquara, a EJA do ensino médio da rede estadual está em ataque nesse segundo, porque vão encerrar na periferia, vão centralizar todas as turmas, o que já é uma questão em si, só que pelo que a gente tem visto, a gente tem, enfim, analisado pelos dados, né, gente? A gente consegue ver abertamente que existe um processo de desmonte na rede estadual de educação, sobretudo quando a gente fala da educação de jovens adultos e quando a gente fala do ensino médio noturno. Tem que ser uma defesa nossa, uma defesa de quem gosta da educação, uma defesa de quem gosta do professor e uma defesa de quem entende que a educação é um pilar fundamental, é um motor para o processo de desenvolvimento do estado de São Paulo, de cada município do Brasil. E sem educação é impossível a gente conseguir garantir libertação para o povo, libertação dessas condições de trabalhos ruins, de melhoria no emprego e no salário das pessoas. É impossível. Então é importante a gente compreender a educação nesse formato. Então, fiz questão de passar aqui, dar essa lapidada nesse assunto, porque é isso. Quem acompanha o meu trabalho sabe que ano passado a gente deu, inclusive, o diploma de honra ao mérito ao Núcleo de Educação de Jovens e Adultos aqui do nosso município. Eu valorizo demais essa modalidade de ensino, compreendo ela como uma base fundamental para um projeto de município com justiça social. E eu acho que é importante a gente ficar de olho e defender a educação de jovens e adultos. Firmeza? Por hoje é só. E, inclusive, se você quiser saber como foi a audiência pública, a gente vai deixar fixado o link na bio aqui, lá do YouTube, né, do canal da TV Câmara, que vai estar transmitindo também toda a audiência, vai poder ver os debates. Convidamos todo mundo da EJA, geral está convidado, inclusive os estudantes. Eu acho fundamental garantir com que o microfone, que a voz seja dada a eles, né, que eles possam se manifestar. E nós vamos estar lá para ouvir todo mundo, para conseguir melhorar, ampliar o processo de educação
jovens adultos em Araraquara, no estado de São Paulo e no Brasil. Fechou? Gente, obrigado. Então, ó, quarta-feira que vem, 19 horas, tem live aqui nesse canal. Dá o like, ativa o sininho, comentário, segue nós, vai dar certo. Obrigado, gente. Até semana que vem.